boa tarde para você, começando o nosso Sport BG dessa sexta-feira, sextou, e a gente começa com o Campeonato Brasileiro Série A. São Paulo e Coritiba fizeram o jogo atrasado do Campeonato Brasileiro e o Tricolor venceu, goleou na tela os gols da vitória do São Paulo contra o Coritiba. Com menos de 2 minutos de jogo, Rodrigo Nestor recebeu pela direita, invadiu a área e finalizou. A bola desviou em Caleri e tirou qualquer chance de defesa do goleiro. Na segunda etapa, Patrick fez bela jogada e cruzou na cabeça de Caleri. 15º gol do atacante argentino nesse campeonato. Depois de mais uma boa jogada pelo lado esquerdo, Luciano ampliou para o tricolor paulista. Matheus Cadorini ainda fez o gol de honra para os paranaenses, mas ficou nisso, final 3-1. O Coritiba não venceu nenhum jogo como visitante nesse campeonato. Em 16 partidas foram 14 derrotas e 2 empates. Que isso? E com a vitória do São Paulo, vamos ver aqui a classificação do Campeonato Brasileiro. São Paulo pulou para 10º com 44 pontos e o Coritiba que vai mal no Campeonato Brasileiro. Estou até procurando Coritiba aqui, ó, 15º colocado, 34, a apenas 3 pontos da zona de rebaixamento, onde é o Cuiabá que abre com 31 pontos. Zona de rebaixamento está pegando fogo. O Atlético Goianiense está dentro dela com 30, o Ceará tem 34 e esse final de semana tem rodada cheia do Campeonato Brasileiro. E rodada cheia de Brasileirão, você sabe, é hora então de Palpitolândia. A musiquinha do Palpitolândia dá até pra, ó, samba no pé. Né? Você já entregou, né? Tá só cumprindo tabela. É. Não, olha, cumprindo tabela. Tá 7-3. Tem aquele 7-3, moço. 8-3. 7. Eu já falei que de Ana Paula e Tatiele não vale. 7-3. Com o desempate que tem pra acontecer dos pênaltis ainda, que você ficou de marcar e não marcou, eu vou ganhar, vai pra 7-4. Né? Então ficaria 3 pra mim tirar 3 rodadas. Faltam 6 rodadas, né? Acho que é assim. 6, contando com essa, 6. 6 rodadas. Em 6 eu tiro 4, eu ganho 4, você ganha 2 e pronto. Tô feito. Tá certo, então. Vamos conferir aqui os jogos que vai ter esse final de semana. Você falou agora há pouco, eu não vi quem estava narrando lá do jogo do Coritiba, mas depois a gente pode até pesquisar. Eu acho que nunca teve um time que terminou o Campeonato Brasileiro sem ganhar um jogo fora de casa. Acho que o Coritiba pode ser o único na face dessa Brasileirão de pontos corridos, hein? É uma situação crítica, 16 jogos, Delton, não ganhou um. E tá beirando a zona de rebaixamento do Coritiba. Se não abrir o olho, vai voltar E o pra Alas Manga Série e o B. Gamalho no banco lá, nem sendo convocado em alguns jogos. Vamos lá então, rodada do Brasileirão, começando com o sábado. Sábado, 4h30 da tarde, tem Red Bull Bragantino e Atlético Paranaense. Calma aí que eu vou analisar essa com profissionalismo sem paixão. Bragantino vai ganhar esse jogo. Ele analisou com profissionalismo. O Atlético Paranaense vai ganhar esse jogo. Também no sábado, 7 horas da noite, tem América Mineiro e Flamengo. E o Flamengo vai vencer. Eu acho que dá empate. Também às 7 horas da noite de sábado, tem Santos e Corinthians. Clássico na Vila Belmiro. Vou de Timão. Eu aposto então no Santos nesse jogo. O Corinthians tá baqueado até hoje. Também no sábado, 9 horas da noite, tem Palmeiras e Avaí. Esse não precisa nem de ser profissional, né, É gente? fácil isso aqui, né? Palmeiras leva essa. Palmeiras. Já no domingo tem clássico, 4 horas da tarde, Fluminense e Botafogo. Jogão. Jogo que eu acho que vai dar empate. Eu vou de Fluminense. Virando a página, os outros 5 jogos da Palpitolândia, domingo, 4 horas da tarde, tem Juventude e São Paulo. Eu vou de empate nesse jogo. Eu acho que o São Paulo leva essa, o Juventude é o lanterna. Aí na segunda-feira, na terça, o Ron vai falar, eu apostei no empate, quero o VAR. Domingo, 6 horas da tarde, tem Coritiba e Internacional. O trem tá bem pro Coritiba, o Inter ganha essa. Eu acho que essa da Coritiba. No domingo também às 6 horas da tarde, tem o jogo fácil aqui de pontuar, Atlético Goianiense e Ceará. Nessa aqui eu tô votando no Coritiba, porque como eu tô errando demais, se eu votar no Coritiba, o Coritiba perde, ajuda o Atlético, entendeu a estratégia? Olha. Então vai lá, então vamos ver se você vai apostar no Ceará pra ver se o Atlético Eu ganha. vou inclusive estar lá, Atlético ganha esse jogo aí, eu vou fazer um vídeo lá no meio da torcida. Tá certo então. Eu aposto aí, eu não queria, mas vou apostar no Ceará nesse jogo.
No domingo, 6 horas, também tem Cuiabá e Goiás. E eu acho que essa o Goiás leva melhor. Eu acho também que vai dar Goiás nesse jogo. Goiás ganha. E para fechar, na segunda-feira, 8 horas da noite, tem Fortaleza e Atlético Mineiro. Ei, tem jogaço. Mas eu vou de Fortaleza, a força do poder de jogar em casa. E poder, nesse jogo aqui, ele ganhando, né, confronto direto Libertadores da América. Ele vai entrar no grupo da Libertadores se vencer. Eu acho que esse jogo dá o empate. Tá aí então os nossos palpites da rodada do Brasileirão. Tamo junto. 6 para acabar o campeonato e a nossa Palpitolândia. O que é agora, seu? E ontem nós tivemos um único jogo pelo Campeonato Brasileiro Série B. Vamos conferir os gols de Ponte Preta e CSA. E os 2 gols são do CSA, que venceu 2-0. Gols marcados, os 2 pelo Rodrigo Rodrigues. 2-0 CSA contra a Ponte Preta. Série B que tem continuidade hoje. Vamos conferir os jogos dessa sexta-feira. 7 horas da noite tem Chapecoense e Tombense. E às 9h30 da noite tem CRB e Operário. A Série B continua no final de semana. Jogos de sábado, 4h30 da tarde. Tem Ituano e Sampaio Correia, Vasco e Criciúma, Bahia e Vila Nova, Londrina e Sport. Tem mais jogo, vamos virar aqui no domingo, 4 horas da tarde, tem Náutico e Grêmio para fechar a rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Ontem nós também tivemos alguns jogos pelos campeonatos europeus. Vamos conferir então os gols dos principais campeonatos que aconteceram na Europa. Na tela, os gols de Fulham e Aston Villa. E o primeiro gol foi marcado pelo Harrison, 1-0 para o Fulham. Mitrovic de pênalti marcou o segundo, 2-0 Fulham. E o terceiro para fechar a goleada foi contra. Mings mandou contra o próprio gol, 3-0 Fulham. O Leicester venceu o Leeds 2-0. Koch marcou contra, 1-0 para o Leicester. E o segundo gol foi marcado pelo Harvey Barnes, 2-0 para o Leicester. Jogo atrasado da Liga Europa, o Arsenal venceu o PSV 1-0. Xhaka marcou o único gol da partida, 1-0 para o Arsenal. Campeonato Espanhol, Barcelona goleou o Villarreal. Lewandowski marcou o primeiro do Barça e também o segundo nesse belo chute de fora da área. E para fechar a goleada, Ansu Fati marcou o terceiro, 3-0 para o Barcelona contra o Villarreal. Barcelona, que é o vice-líder do Campeonato Espanhol, 3 pontos apenas atrás do líder Real Madrid, 3 pontos que o Real conquistou na vitória do final de semana no clássico Real Madrid e Barcelona. Esses então foram os jogos dos campeonatos europeus. E a CBF fez uma estátua em homenagem ao ex-treinador e jogador Zagallo. Vamos ver as imagens aí da homenagem feita pela CBF. O ex-jogador e ex-treinador Mário Jorge Lobo Zagallo, multicampeão pela seleção brasileira, ganhou uma estátua em homenagem às suas conquistas. A estátua de cera em tamanho real foi inaugurada ontem no Museu da Seleção Brasileira no Rio de Janeiro. Aos 91 anos, Zagallo esteve presente. Ele venceu 2 Copas do Mundo como jogador em 1958 e também em 1962. Na Copa de 70 era técnico e ainda participou da campanha de 94 como auxiliar técnico, realmente um dos maiores nomes do esporte, do futebol no Brasil. Parabéns aí ao Zagallo, justa e bela homenagem feita pela CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, ao Zagallo. Parabéns para ele, bela homenagem. E agora vamos falar de campeonatos goianos, divisão de acesso. Vamos conferir os jogos deste final de semana. Começando com a divisão de acesso, a segunda divisão do campeonato goiano. Sábado, 3h30 da tarde, tem Cerrado e Aparecida no estádio Aníbal Batista de Toledo. Também no sábado, às 3h30, tem Jaraguá e Anapolina no Amintas de Freitas. Já no domingo são 2 partidas, 3h30 em Umas e Itumbiara no Zico Brandão e às 4 horas da tarde tem Evangélica e Goiânia no Valdir Cândido de Queiroz. São os jogos da divisão de acesso à segunda divisão do Campeonato Goiano de Futebol. Também tem no final de semana a Terceirona, a terceira divisão, com representante de Rio Verde em campo, a Rioverdense. Hoje, sexta-feira, já tem um jogo. Guanabara City e Uruaçu jogam no Estádio Olímpico. É o primeiro jogo, é o jogo de ida das quartas de finais. Amanhã, no sábado, 3h30 da tarde, 2 partidas. Royal e Centro-Oeste na Serra do Lago. E tem também às 3h30,
Rio Verdense e Trindade no estádio Mozar Veloso do Carmo. Já no domingo, tem às 3h30, Bela Vista e Santa Helena no estádio Geraldo Felipe. São os jogos de ida das quartas de finais do Campeonato Goiano, terceira divisão. Claro, os resultados eu trago para você na segunda-feira. O nosso esporte de hoje chega ao final, o Balanço Geral segue com o Romulo e eu tô de volta na segunda-feira. Até mais.